Queridos, o Espírito Santo tem nos levado, nos constrangido a continuarmos pensando a respeito de Betânia. Depois da conferência que tivemos nos últimos 3 dias do fim de semana passado, e fomos muito ministrados acerca desse entendimento, dessa identidade, e por que não pensarmos também desse espírito de Betânia. Betânia, que era esse lugar de aconchego, de descanso do nosso Senhor, que representa um lugar de segurança, que representa um lugar de renovo. E uma das coisas que compartilhamos e ouvimos aqui em dias de Betânia foi que Betânia era também um lugar de instrução, que ali Jesus tinha a atenção necessária para instruir. E por isso algumas coisas foram ditas por Jesus, foram escritas por Jesus na Bíblia, por causa do que foi vivido em Betânia, por causa de como sua presença era honrada em Betânia, por causa do quanto de atenção especial ele tinha dos seus amigos em Betânia. E uma das coisas que eu estava pensando, e quando eu estudei lá atrás, muitos anos, Bom, hein? Quando eu estudei lá atrás, há muitos anos, eu ficava pensando algumas questões internas, da parte mais acadêmica da Bíblia, e pensando, para que estudar essas coisas? Aí, uns 10 dias antes da nossa conferência, uma dessas informações que eu tinha estudado lá muitos anos atrás, me vinham de novo na memória. E quando eu ouvi Rogério pregar, estava ouvindo no primeiro dia, e no sábado eu fui ter um tempo com Deus ali para colocar as coisas em ordem dentro de mim, para poder compartilhar algo no sábado à noite. Aquelas informações que eu vinha orando, que me vieram à memória, começaram a se encaixar de uma maneira mais especial dentro de mim, olhando para Betânia. E uma dessas coisas, e talvez a que mais tem me marcado, é que o que aconteceu com Jesus em Betânia, o pessoal de Betânia, especialmente que podemos citar os nomes, Lázaro, Maria e Marta, eles não tinham ideia da repercussão que aquilo teria. Você já parou para pensar que o grande aquecimento do coração deles, Janaína, era o fato de Jesus estar chegando na casa deles e eles iam parar tudo para estar com Jesus? Eles não imaginavam que aquilo que eles viveram ia virar um texto escrito, que ia virar a Bíblia. Isso nunca passou pela cabeça do pessoal de Betânia. Tudo o que eles estavam fazendo era viver aquele momento intensamente, porque o amigo deles, Jesus, que também estava se tornando o Senhor deles, o mestre deles, estava chegando em suas casas. O que nós temos de acesso a Betânia, temos porque aqueles irmãos foram intensos.
íntimos. Receberam Jesus de maneira adequada. Mas tudo o que eles estavam fazendo não era pensado, planejado. Olha, vai que um dia alguém decide contar a nossa história. Vamos fazer bonitinho, para quando o relato for feito, tenha algumas aplicações importantes. Eles estavam simplesmente se relacionando com a presença de Jesus de maneira adequada. E isso foi suficiente para eles serem escolhidos para marcar partes dos relatos, dos registros mais impactantes da vida e do ministério do nosso Senhor Jesus. Agora, isso tudo não é a coisa mais que eu falei que veio à minha memória, que eu estudava lá atrás. Para que estuda essas coisas? Coisa de 15 anos, 20 anos atrás que eu estudei. Agora estava fazendo sentido. Que é, você sabia que os irmãos de Betânia compõem a principal ou uma das principais fontes usadas por Marcos e Mateus. E alguns dizem que até mesmo Lucas, como fonte de pesquisa para o relato dos evangelhos que eles escreveram. E eu sempre pensei, que informação inútil. E nos dias que antecederam a conferência, eu fiquei pensando, cara, imagina daqui 50 anos uma pessoa vir de outro país, tocar a campainha na minha casa e querer fazer uma entrevista comigo por causa da amizade que eu tinha com Jesus. Uau, cara! E essa entrevista ser usada para compor a narrativa da vida e do ministério do meu amigo Jesus. Imagina alguém, daqui 50 anos, irmãos, bater na sua porta. É aqui que mora o Rafa? É. Rafa, eu estou escrevendo a história de um homem chamado Jesus, que era tido por Messias aqui da Galileia. E eu fiquei sabendo que você era amigo íntimo, pessoal, e que você tem muitas coisas para falar da sua amizade com esse homem. Senta aí, por favor. Falar de Jesus para mim é um privilégio, é uma honra. Agora imagina você sentado com uma pessoa, servindo um tereré para ela, um café, contando as experiências. Cara, teve um dia que Jesus chegou aqui em casa, era tarde da noite, e ele veio sem avisar. Parece que ele ficou chateado com alguma coisa que aconteceu lá na casa do pai. Estavam roubando a casa do pai dele. E aí ele chegou aqui em casa, já era de madrugada, porque ele não encontrou um lugar para ele dormir lá na casa do pai. E aqui em casa Jesus era assim, ele tinha muita liberdade, então ele chegava na hora que ele queria, às vezes avisava, às vezes sem avisar. Agora, eles não sabiam também que ao testemunharem do que eles tinham vivido anos antes, isso se tornaria a fonte principal dos evangelhos que nós temos hoje em nossas mãos. O cânon da palavra de Deus está encerrado, definido. Deus não dá mais inspiração para que homens escrevam a palavra dele. A palavra dele está escrita no que é necessário. Tudo bem? Mas imagina o que nós estamos vivendo com Deus nesse tempo. Se tornar fonte de pesquisa para a história da igreja das próximas 10 gerações.
20 gerações. Porque Lucas era um grego, veio de outro país para fazer a pesquisa dele. A casa de Betânia, sem saber, estava servindo de tinta para que a palavra de Deus fosse escrita por meio do testemunho das suas próprias vidas e histórias, que foram atravessadas por Jesus, não porque apenas Jesus veio ao encontro deles, mas porque ao vir ao encontro deles, ele encontrou um ambiente propício para se hospedar, para estabelecer uma amizade profunda, para ter liberdade de chegar e sair a hora que ele quisesse, porque ali ele encontrava pessoas que tinham nele a sua máxima atenção. A pergunta não é se Jesus continua vindo ao encontro de homens e mulheres, porque ele continua. A pergunta é se, como em Betânia, ao vir ao seu encontro, ao meu encontro, qual é o tratamento que eu e você damos à presença dele? De que forma você se relaciona com a presença de Jesus é a pergunta. Porque que ele vem, mas que tipo de atenção é dispensada a ele? Não cabe a ele, cabe a você, cabe a mim, cabe a nós. Mas sem saber, enquanto eles paravam para honrar, para dar atenção, para hospedar Jesus em sua casa, eles estavam sendo a matéria-prima da história escrita do propósito eterno de Deus, que ficaria como palavra de Deus para todas as gerações que viriam a partir deles. Por isso, irmão, não negligencie, não menospreze, não seja indiferente com absolutamente nada que Jesus faz e fala com você. Pode ser uma coisa pequena aos seus olhos, pode ser uma coisa simples como atravesse a rua e pegue aquele lixo que está no chão. Não negligencie nada, porque o que te prepara para as grandes experiências com Deus, que inspirarão homens e mulheres em próximas gerações, é a sua obediência às pequenas coisas que você ouve, porque isso comunica que quando ele vem até onde você está, a sua Betânia, a presença dele, a voz dele é ouvida atentamente. Eu quero ser um tipo de homem que quando Jesus se refere a mim no céu, seja, está ali alguém que para me ouvir atentamente. E por isso, consegue obedecer o meu desejo, a minha vontade. Você está entendendo isso? Porque o problema maior que nós temos como igreja, e eu falo aqui também aos ministros, um dos maiores problemas que temos no ministério não é com a falta do que fazer, é com o excesso do que fazer. Pergunto a você, será que Jesus está ordenando agora que façamos muitas coisas, um monte de coisas para Ele? Ou será que Jesus, nesse tempo, está ordenando que façamos uma coisa para Ele? Por que então estamos correndo atrás, ao mesmo tempo, de tantas frentes de trabalho? Porque temos muita dificuldade de parar e ouvir atentamente, até que Ele fale claramente qual é o desejo do seu coração,
para depois de ouvirmos tudo o que Ele diz, nos levantarmos do lugar de escuta, para aí sim irmos obedecer aquilo que Ele nos mandou. Então, quando nós temos muita atividade, provavelmente é porque queremos acertar, por aumentar a probabilidade. E toda vez que fazemos muitas coisas para ver se acertamos, estamos andando por um caminho de desobediência obstinada, porque o que precisamos fazer para obedecer é ouvir, não fazer. E aí, porque não queremos gastar tempo ouvindo o Senhor? Porque isso custa caro. Sabe por que custa caro? Porque só ouve o Senhor quem está morto. Então, quando você diz, eu quero ouvir o Senhor, se prepare. Porque você vai ter que entrar no lugar secreto, no Tameon, e permanecer ali. Quando sua alma ficar asfixiada, e não conseguir mais respirar, e você precisar de uma ressurreição, é aí que você entra no santo lugar. Mas enquanto você entra no lugar de oração, no lugar secreto, e a sua alma grita mais alto do que a voz de Deus no seu interior, você não pode ouvir o Senhor, porque sua alma faz muito barulho. Então só ouve a Deus primeiro quem morre. Quem não morre não pode ouvir a voz do Senhor. E é por isso que é mais fácil fazer um monte de coisas para ver se acerto. Porque eu preservo o meu ego, eu preservo o meu eu preservo as minhas ambições, e pelo número de atividades, é muito possível que eu ainda acerte a única que Deus queria que eu fizesse. E de lambuja, eu ainda faço muitas outras coisas mais. Só que todas as vezes que o Senhor falou, Ele só deu a nós uma única escolha: obedecer ou desobedecer. Deus não dá alternativas. Ele só tem uma vontade. Você está precisando de um emprego? Não peça para que Deus abra portas. Porque se houverem portas abertas, significa que uma foi Ele que abriu. Provavelmente foi Ele que abriu. E as outras foi o diabo. E pode ser que você não consiga discernir e entre por uma que o diabo abriu. Porque a vontade de Deus para você é uma só, irmão. Deus não tem vontades. Ele tem vontade. Singular. Amém? Nós queremos que Deus faça as coisas que nos dê o direito de escolher o que é melhor para nós. E o que é melhor para nós é obedecer aquilo que Ele deseja que façamos. Você consegue compreender? Amém? E é isso que eu quero, nessa noite, me apegar no espírito de Betânia. Porque eu estou trabalhando aqui, já comecei a falar algumas dessas coisas na conferência. Outros dos nossos irmãos que comunicaram algo também falaram sobre isso. Mas para mim, o espírito de Betânia que eu quero destacar é a disposição para ouvir atentamente tudo o que o Senhor Jesus quer falar. Tudo. Lembram que eu falei na conferência, talvez nem todos estavam aqui, alguns que estavam não lembram, eu vou retomar isso.
Eu disse enquanto compartilhava na conferência que tudo começa e termina com a voz do Senhor. A coisa mais importante da vida de alguém espiritual é a voz do Senhor. Tudo que foi feito por meio da sua palavra. Tudo que existe, subsiste através de sua palavra. E se olhamos para Betânia, Betânia está nos instigando a reposicionarmos no nosso interior o lugar da voz do Senhor. Betânia representa um ajuste para que a voz do Senhor volte a ocupar no coração da casa o lugar correto, o lugar central, o lugar de destaque. Vimos lá em Gênesis, por exemplo, que era a voz do Senhor que vinha se relacionar com Adão todos os dias. E vimos que em Apocalipse, tudo também vai ser concluído com a voz do Senhor, quando o Espírito e a igreja, simultaneamente, harmoniosamente, clamam, vem. E o texto diz, aquele que ouve, diz, vem. Só ouve quem deu nos últimos dias a voz do Senhor, um lugar correto no seu interior. Então, como as coisas vão acabar? Como elas começaram. E como elas começaram? A voz do Senhor tem um lugar central na criação, na redenção e na consumação dos séculos. Tudo é sobre essa voz. E aí, contei aos irmãos como ilustração, a partir do lugar de identidade que Deus deu ao povo de Israel, pelas suas palavras em Êxodo 19, Deuteronômio 5, no Shema, ó Israel. Vocês se lembram disso? Que os mandamentos são entregues, iniciados com um chamado. E o chamado é para que eles, ao ouvirem os seus mandamentos, ao ouvirem a sua palavra, eles então descubram quem Deus deseja que eles se tornem. Filhos sacerdotais. Filhos do reino. O povo de Israel foi chamado para ser os filhos do reino. E para isso Deus deu a eles a sua lei, a sua palavra. E a palavra de Deus foi dada começando com uma convocação, um convite e o chamado para se tornarem o que Deus havia falado. E isso tem que iniciar com o Shema. Ouve, ó Israel. Se diligentemente ouvirdes a sua voz e atentamente obedecerdes o Senhor, então vocês serão. Você está aí? E aí, ilustramos tudo isso com o caminho de Deus para torná-los quem eles deveriam ser, na experiência no deserto, quando Deus os sustentou por meio do maná, dando a eles um sinal externo do que eles deveriam, na verdade, estar conhecendo no seu interior, se eles estivessem parando para, de fato, ouvir diligentemente o que o Senhor estava falando. E o que significa o maná? O que é isto? E aí nós fomos para a conclusão dessa história, parte B. E a parte B dessa história, desse entrave, se dá com Jesus lá na tentação do deserto, depois dele ser batizado e ouvir do Pai a voz que disse: Tu és
o meu filho amado. O que Israel havia sido chamado para ser os filhos do reino. E o que Jesus estava recebendo do Pai, a afirmação que ele era, a voz de Deus, o que a voz de Deus disse que ele era, o filho amado em quem o próprio Pai tinha o seu prazer. E aí agora ele é levado pelo Espírito, é tentado no deserto, quando o diabo aparece para ele, aparece com um questionamento: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus responde o texto lá do Maná, Deuteronômio 8. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vocês estão aí? E eu quero acrescentar algumas coisas a partir dessa colocação, e eu acredito que ainda falarei mais alguns dias sobre isso, tendo em vista que ouvir atentamente é, para mim, o maior desafio desse tempo. Porque nós somos ávidos por encontrar métodos para fazermos as coisas acontecerem. Nós não temos tempo para ficar parado ouvindo. Nós temos muita coisa para fazer, não é mesmo? Ouvir é cansativo, é enfadonho. Ouvir para nós dá a sensação de ociosidade. Vou ficar ouvindo isso aqui por quanto tempo? E eu me apoio aqui num testemunho espiritual de um homem chamado João, que o chamado dele era ser a voz de Deus que clamava no deserto. Não é isso, irmã G? E segundo os pesquisadores, João vai para o deserto por volta de 12 a 13 anos. As teorias são de 12 a 18. Mas a maioria dos pesquisadores acredita que é entre 12 e 13 anos que João se muda para o deserto. E sabe quando é que João começa a pregar? Com 30. Para se tornar a voz, ele ficou em silêncio, ouvindo a Deus, 18 anos, no deserto. Alguns de nós, Deus nem terminou de falar, a primeira coisa que a gente está ouvindo, a gente já saiu correndo para fazer disso nosso ministério. Alguns de nós não ouvimos direito, não aprendemos nem as vogais. Já queremos ensinar as sílabas. Porque estamos diante de um tempo em que as pessoas valem o que elas têm. E nessa geração, o conhecimento se tornou o alvo da idolatria. Então você não precisa ter se tornado o que esse conhecimento propõe. Você só precisa ter as informações, os hubs, as conexões corretas para trocar as informações de lugar e as pessoas te valorizarão. Nós não estamos preocupados em viver as coisas. Nós estamos muito interessados em nos tornarmos pessoas a serem acessadas como fonte de conhecimento. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer, irmão, se você congrega aqui nessa casa e você realmente quer crescer espiritualmente, mergulhe na vida da igreja. Se submeta a isso. Porque o que torna você um homem e uma mulher de Deus não são as informações que você captura na internet, nos cultos, nos livros, mas é o quanto você está sujeito ao Evangelho na sua vida real,
na mesa da comunhão, na sua casa, com os seus filhos, permitindo que pessoas experimentadas no Senhor toquem e intervenham em nome de Jesus nos seus processos. Conheçam a sua intimidade. É o quanto você está vulnerável ao agir de Deus por meio da sua igreja, do seu corpo, da sua família espiritual. A palavra discípulo, ela significa em primeira instância, aluno. Uma casa apostólica deve ser apostólica porque tem fundamentos. Se fundamentos são liberados, o que se espera de discípulos? Uma postura de disciplina e dedicação para compreender o que o Senhor está falando. Pergunto: essa postura pode ser encontrada na sua vida? Dedicação e disciplina com as palavras que estão sendo liberadas. Isso pode ser achado em você? Você poderia ser considerado de fato um discípulo? Isso nem é o significado mais profundo da palavra discípulo, é o mais externo. Mas se somos infiéis no externo, seremos fiéis nos mais profundos, que é ser um filho? Se eu não posso ser chamado de aluno, posso ser chamado de filho dessa casa? Sabe o que me assusta, irmãos? É que na igreja de Antioquia e nas próximas igrejas dali, o processo de plantação da igreja até a chegada de um tempo de envio durava cerca de 1 a 2 anos. Do início da plantação da igreja até o tempo dos primeiros envios. 1 a 2 anos. Quantos anos tem que você caminha com Cristo? Você poderia ser um representante hoje, não vou dizer nem de Jesus, vou dizer nosso. Porque de Jesus é mais difícil ainda. E, de maneira sensível e amorosa, por mais que seja duro o que eu vou dizer, eu preciso dizer. E se você está aqui e diz congregar aqui, mas não se sente e não deseja de forma alguma ser como um discípulo ou como um filho, você não deve, de forma alguma, congregar aqui. Se esse não é o seu desejo, procure um lugar para congregar.
Porque os filhos de Deus precisam de uma família espiritual para pertencer. Agora, não, eu quero ir a cultos e ouvir o Evangelho. Posso ir aí? Fique à vontade, você é muito bem-vindo. Mas não confunda congregar conosco com vir às nossas reuniões. Congregar é pertencer. E se você não tem desejo de ser discípulo, filho, significa que você não quer congregar. E se você não quer congregar, nos dê, por favor, o respeito de te tratar como um conhecido que vem aqui domingo, mas que não é parte da família. Porque é extremamente desleal você só desfrutar dos benefícios, mas não estar disposto a assumir as responsabilidades. E se você está ouvindo o Evangelho por causa do caráter de Cristo, não seja desleal, porque esse pecado é horrível. É feio demais para ser admitido por alguém que ama Jesus. Ah não, Luiz, tudo que eu quero é ir a um culto, eu gosto de ir ao culto com vocês. Seja bem-vindo, venha sempre que você quiser, em tudo que você quiser. Agora, quero ser parte da família, você precisa querer ser discípulo. Se você não quer ser discípulo, eu não gosto que me veja dessa forma, irmão, então abra a sua congregação, quem sabe vamos todos lá congregar com você. Ah, mas eu gosto de estar num ambiente em que o que vale é a minha opinião. É mesmo? Querido, querida, você não vai conseguir estar num ambiente onde a vontade do Senhor é feita. Não tem como, desculpa te frustrar. Mas não tem como. E é isso, Fabinho, que a revelação da experiência de Jesus mostra para nós. Porque o que o povo de Israel não tinha entendido é que o que sustentaria eles era aquilo que Deus continuava falando. Por quê, Josa? Porque a lei escrita eles tinham. Mas eles se atentaram mais para os rituais mecânicos, litúrgicos, automáticos, daquilo que estava escrito, do que em parar para continuar ouvindo o que Deus estava falando com eles no caminho. Eles não precisavam de maná. Eles tinham tudo o que eles precisavam. Mas quando escolheram o maná, receberam um sinal externo, mas perderam a testificação interna, porque Deus parou de falar com eles, e a partir desse dia, só falou com Moisés, e depois com Josué, e depois com os juízes, e depois com os reis, e depois com os profetas. Mas o desejo do coração de Deus sempre foi falar com o povo. Por isso ele chamou eles para serem filhos sacerdotais. Não deveriam existir profetas, porque os profetas existem, porque ninguém mais quer ouvir o que Deus está falando. A palavra escrita
está ligado àquilo que Deus fez, à história. A palavra escrita está ligado ao testemunho passado na história daquilo que Deus fez para que chegássemos até aqui. E isso é maravilhoso, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Isso é incrível. Mas o que te mantém de pé não é aquilo que conta a história. Isso dá fundamentos e base para que você tenha esperança. Mas o que te mantém firme e de pé é aquilo que Deus está falando neste tempo. Por isso o escritor aos Hebreus diz que ele falou por meio de Israel, dos profetas. Por muitas vezes Deus falou, mas agora Ele fala pelo Filho. A palavra escrita, ela simboliza um testemunho fundamental, basal, daquilo que Deus fez. Mas a palavra falada está ligada a uma experiência presente, de sujeição profunda, em conhecer a pessoa de Deus e o que Ele quer fazer agora. Eu não vivo por aquilo que Deus fez. Palavra escrita. Aquilo que Deus fez é para me levar a uma sujeição profunda para conhecê-lo e ouvir o que Ele quer fazer agora. Palavra falada. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que sustenta e me dá condições de ser fiel no que faço, não é o que sei sobre Deus na cabeça, mas é o que eu experimento de Deus no coração. É o que desce de informação e se torna vida no meu interior. E para que aquilo que eu sei sobre Deus se torne vida em mim, eu preciso me render no lugar de escuta e ficar contemplando o Senhor até que eu ouça o que Ele está falando. Você está aí? Qual que é a diferença entre a palavra escrita e a palavra falada? Sabe qual é, Andrei? É que a palavra escrita, eu me aproprio dela. A palavra escrita, eu me aproprio dela. Eu, por esforço próprio, na hora que eu quero, quando eu quero, eu vou lá e acesso a palavra escrita. Eu abro um vídeo no YouTube e falo, agora eu vou estudar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus falou. Eu compro um livro e quando me dá vontade, no dia que me dá vontade, eu tenho acesso por meio de leitura, pelo meu conhecimento humano, eu vou lá e acesso as informações que aquele livro me disponibiliza. E isso é muito bom, preste atenção que eu não estou falando mal, mas é que o que está escrito representa, irmãos, a fixação de um testemunho do passado. Isso representa a palavra escrita, e não só estou falando da Bíblia, mas de todo o testemunho daquilo que Deus já fez na história. Eu só tenho acesso, quando eu quero, de algo que é passado. Mas se eu quero acessar algo presente e futuro, isso não está dependente do meu esforço.
Eu preciso ficar esperando em Deus. Eu preciso esperar em Deus. E aí eu pergunto, você quer viver das histórias do passado ou você quer viver presente e futuro com Deus? Porque se você quer viver presente e futuro, você precisa entrar num lugar de escuta até que Ele fale. Quando eu vou ao YouTube, a um livro, a um podcast, eu estou acessando aquilo que já aconteceu. E o que já aconteceu, eu acesso quando eu quero. Mas o que está acontecendo e vai acontecer, eu só acesso e vivo quando Ele quer. E para isso eu preciso me sujeitar. Eu preciso permanecer diante do Senhor, ouvindo atentamente. E para ouvir atentamente, o que precisa acontecer com o meu eu? Morrer. Eu vou morrendo, matando a minha alma, até Ele falar. É isso que representa Betânia. Lázaro esperou tanto Jesus, que ele só ouviu o que Jesus tinha para dizer, depois de 4 dias que ele havia morrido. Mas quando Jesus falou, ele ouviu. Lázaro! Sai para fora! E é aqui, nesse processo, que está entre o dobrar dos joelhos e o ouvir o Senhor, que está a maior angústia da alma do ser humano. Porque essa espera, ela é assassina do ego. Ela mata suas expectativas humanas. Porque quando eu vou ao que Deus fez, eu estou no controle. Mas quando eu vou ao que Ele está falando e irá fazer, Ele está no controle. Ele não cede aos meus caprichos. Ele não cede às minhas pirraças. Ele não se adequa aos meus mimos. Mas fica esperando pacientemente até que eu esteja completamente morto para mim, para que eu possa viver para Ele. Morra! Se você quer ouvir o Senhor, morra. Morra para os seus sonhos. Morra para os seus planos. Morra para a sua ansiedade. Eu vou orar aqui agora. E Deus vai me dar a solução para tal coisa. E se Ele não der, você vai desistir? Não. No outro dia você vai entrar de novo e vai ficar em silêncio, silêncio sagrado diante dele. Senhor, só vou sair daqui quando você falar comigo. E fica lá em silêncio. Não falou? Não. Mas você experimentou mais da presença dele. Amanhã, volte de novo. Senhor, eu preciso te ouvir. E eu só vou sair daqui quando você falar comigo. Nada, nada. 1 mês. E você continua todos os dias. Eu garanto a você que se você tiver disciplina e dedicação, 1 hora, quando você menos esperar, é porque você acha que o tempo de espera ele é inoperante. Mas enquanto você espera, Deus está trabalhando em você. Ele está fazendo coisas dentro de você sem que você perceba. Quando você menos espera, a presença vem carregada de um som que comunica no seu interior aquilo que você carece e nem sabe que carece, mas que te toca e te transforma e que te enche de coragem para caminhar os próximos passos em obediência cega à sua vontade. Eu preciso permanecer diante do Senhor, ouvindo atentamente, morrendo, matando a minha alma, até Ele falar. Quanto tempo eu devo permanecer diante do Senhor? 3 dias, 5 dias, 7 dias?
12 dias, um mês, um ano, você deve permanecer até que ele fale. E quando ele começar a falar, não se levante, fique ouvindo, até que ele diga tudo o que ele quer falar com você. Não ouça pelas metades. E saia correndo para fazer um bezerro de ouro. Espere ele concluir tudo. E então, você estará apto para desenvolver algo para Deus, para fazer algo que glorificará o nome do Senhor. Maria, a mãe de Jesus, conhecia todas as profecias a respeito do Messias. Isso é o que tinha escrito da palavra. Vocês estão aí? Se ela já conhecia Leandro Boy, se ela já conhecia as profecias escritas, por exemplo, Isaías disse que a virgem conceberia e daria à luz um menino. E Maria era uma virgem. E a Bíblia diz que ela era temente a Deus. E o que isso significa para o escritor é que ela era religiosamente aprovada. O testemunho dela de disciplina nas normas espirituais do seu tempo era de integridade. Ou seja, o que a palavra de Deus diz sobre Maria é de que ela conhecia tudo que ela precisava conhecer. Que ela vivia tudo que ela precisava viver, que ela obedecia tudo que ela precisava obedecer. Então ela sabia que Isaías tinha dito, e que pelos sinais dos tempos, aquele tempo em que ela estava vivendo, parecia ser um tempo propício para que o Cristo viesse. Ela sabia o que Gênesis falava, que um dia, a semente da mulher, da semente dela, viria aquele que pisaria a serpente na cabeça. Ela conhecia o anúncio dessa promessa, e eu acredito que ela sabia que ela era uma mulher. E se ela, uma mulher de família, de testemunho fiel, num tempo de sinais, virgem, poderia ser ela. Mas no que isso mudou na vida de Maria? Nada. Porque igual a Maria, existiam muitas outras mulheres. A palavra escrita não muda nada. Conhecer a palavra escrita te torna apto para obedecer a partir daquilo que Deus fez, mas não te comunica aquilo que Deus quer fazer agora. Sabe o que foi preciso? Um anjo desceu do céu e falou com Maria para que ela ficasse grávida. Não foi suficiente conhecer Gênesis, conhecer Isaías, conhecer Levítico, conhecer os profetas. Isso fez com que o testemunho dela fosse o testemunho de alguém fiel. Mas para engravidar, meu irmão, ela teve que receber um anjo na sua casa. Por quê? Porque o anjo trouxe uma palavra da parte de Deus que saiu da sua boca. E o que Maria fez? Se adequou para que a palavra que engravidou, pelo ouvido, tivesse condições de ser suportada na sua geração, no seu tempo. O testemunho de Maria mostra que ela se adequou para gerar no seu ventre o Filho de Deus, mas conhecer o que estava escrito não era suficiente. Ela teve que unir em um alinhamento espiritual o que estava escrito com o que Deus estava falando a respeito dela hoje. Temos logos, mas nos falta rema. E rema não é revelação fresca,
como alguns dizem. Rema é o que Deus está falando para aqueles que estão ouvindo agora. A diferença entre rema e logos não é uma diferença hierárquica. As duas palavras são muito importantes, mas a diferença está no tempo de conjugação, porque o que Deus falou hoje, uma hora também estará escrito. Mas para quem estava ouvindo hoje, o que ele falou não é o que está escrito, é o que ele está desejando fazer através de alguém que obedeça agora, nesse tempo. Você consegue entender isso? E foi isso que Jesus fez em Betânia. Alguém estava ouvindo para que aquilo se tornasse escrito. E Deus só escreve aquilo que, quando Ele falou, foi obedecido. E porque alguém obedeceu, se torna um registro do que Deus fez. Deus só faz quando alguém ouve o que Ele fala e obedece. E enquanto você obedece, o que está acontecendo é Deus fazendo o que Ele falou que faria. Entende? Obediência é a nossa responsabilidade e é privilégio que dá lugar de cumprimento ao que Deus falou e alguém estava ouvindo. Quando eu obedeço o que Deus está falando, Ada, então Deus muda o verbo do falar para o fazer. Porque tudo que Deus faz, Ele faz porque alguém que ouviu está obedecendo o que Ele falou. Sem obediência não há história escrita por Deus através de tintas humanas. E Ele continua escrevendo a sua história. A história do seu propósito. E a pergunta é: tem alguém paralisado diante da sua face, fascinado por Ele, esperando Ele falar tudo com ouvidos atentos e disposição no coração, para depois de ouvir, obedecer completamente o que Ele falou? Porque é isso que vai mudar. Deus falou para Deus fez o que falou. Deus não está à procura de pessoas para serem seu público. O que Deus fala, Ele fala porque Ele está cumprindo a sua vontade, para cumprir o seu propósito eterno, Fabinho. E tudo o que Deus faz, Ele faz por meio da sua palavra. Mas quando a sua palavra encontra ouvidos, o que Ele faz é por meio daqueles que ouviram e obedeceram. Então eu e você somos a caneta que Deus segura nas mãos para escrever a sua história. Você entende? Tudo que Ele fala, não fala porque é carente. Deus precisa de atenção. Não, o que Ele fala porque Ele deseja fazer algo que precisa acontecer. Mas para fazer, Ele faz falando. Mas para que Ele possa fazer falando, alguém que ouve tem que ir lá e obedecer. E enquanto alguém que ouviu obedece, Ele derrama poder sobrenatural para que o que Ele falou se cumpra e se torne visível na história. Tudo o que Deus faz visível na história, Ele faz por meio de uma palavra falada, que foi obedecida nos mínimos detalhes, e por isso ficou visível, evidente, manifesta, anunciada. Amém? Abra sua Bíblia comigo em João. Eu quero encerrar lendo esse texto. No capítulo de número 1,
diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? A palavra, o Verbo. E sem ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Verso 10, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor, nós oramos nessa noite para que o testemunho de Betânia seja uma inspiração, para que devolvamos ao lugar central do nosso coração a sua palavra. Dá-nos espírito de rendição e quebrantamento, e um testemunho interior que nos dê disposição e coragem para voltarmos e entrar no lugar de escuta e lá permanecermos até que o Senhor fale conosco a palavra que sai da sua boca. E o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, e que possamos declarar isso: glória como do unigênito do Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Torna-nos a ponte de ligação entre o que Deus falou e o que Deus está fazendo. Encontre em nós um povo de obediência radical, que parou atentamente para ouvir, como em Betânia, e porque parou para ouvir, recebeu força sobrenatural para obedecer. E porque recebeu força sobrenatural para obedecer, experimentou os seus caminhos e conheceu a sua vontade e viveu os seus grandes feitos na história. Nós oramos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Aleluia. Glória a Deus. Que essa palavra venha constranger-nos a voltar para o lugar de escuta, onde podemos receber as instruções presentes a nosso respeito e respeito desse tempo, para que possamos obedecer e dar materialidade ao que Deus falou, para que o que Deus falou se torne o que Deus está fazendo agora no meio do seu povo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.